Eu vou ler a página número 51 do livro Pão Nosso, Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, para a gente fazer a prece. Socorre a ti mesmo, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Está registrado em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Que a gente possa, então, fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nos unirmos, mesmo que distantes um dos outros, mas com os pensamentos no mesmo propósito, de agradecer a Deus, de rogar as bênçãos para cada criatura que necessita do seu amor, de pedir pelo nosso planeta, de pedir pelos lares em desajustes, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, pelos nossos irmãos dos presídios, por aqueles que se encontram nos orfanatos, enfim, Senhor, onde estiver a dor, a desesperança, que possa estar lá um dos seus mensageiros, acolhendo, amparando. Nós lembramos também de pedir pelos nossos irmãos que pensam em desistir da sua caminhada terrena. Que eles possam ser envolvidos, Senhor, pelos seus mensageiros, a fortalecê-los. E aqueles que desencarnaram desta forma, que possam, na espiritualidade, encontrar o socorro. Nós te pedimos também pelos nossos irmãos que estão desencarnando em grande número, Senhor, devido à pandemia, que não falte o abraço fraterno a eles e aos entes queridos que sentem a dor da saudade, da separação. Muitos não compreendem que é uma separação momentânea e sofrem ainda mais, Senhor. Nós te pedimos, Mestre querido, que o seu amparo se faça mais uma vez sobre nós, intuindo o nosso irmão que irá fazer a nossa palestra da noite, para que tudo transcorra com muita harmonia, com muita paz, para que todos nós, cada um no seu lar, possa receber a visita fraterna dos espíritos amigos, levando o remédio bendito, quer seja para o corpo físico ou para o corpo espiritual. Muito obrigada, Jesus, por tudo que nos oferece a cada dia, em especial pelos seus ensinamentos. Rogamos que nos encoraje, Mestre querido, para que possamos conseguir
colocá-los em prática cada dia mais. Muito obrigada. Bom, a lição vem falando que a gente, na maioria das vezes, a gente cuida dos efeitos que vão aparecendo no nosso corpo, mas a gente não busca a causa daquilo ali. A gente tem que cuidar muito mais da parte espiritual. Os recursos que a gente tem aqui com os médicos são válidos, é bênção de Deus, mas é muito importante a gente procurar corrigir para que a gente evite coisas piores, né? Ele fala para a gente curar da catarata e da conjuntivite, mas cuidar da visão espiritual, para a gente cuidar do estômago, né? Que é a gastralgia, dor no estômago, mas para a gente cuidar também daquilo que a gente está comendo, porque senão não vai resolver. Quer dizer, ele vem nos chamando a uma transformação moral para que a gente fique menos doente, né? No final ele fala para a gente se consagrar à própria cura, para a gente não esquecer a pregação do reino divino aos nossos órgãos. A gente que já conhece o Evangelho, que já conhece os ensinamentos de Jesus, a gente tem como viver de forma diferente para a gente depois não carregar no perispírito um montão de marquinha que a gente vem carregando de encarnação em encarnação, enfermidade para lá, enfermidade para cá, sendo que se a gente curar a nossa alma, vai ser muito mais fácil, né? Eu não vou me estender muito no comentário, vou passar a palavra para o nosso irmão, que vai falar sobre as aristocracias, que é de Obras Póstumas, a primeira parte. Quando chegar no finalzinho, Ivan, eu volto para a gente encerrar. Tá bom? Te deixar sozinha agora aí, tá? Que Jesus te abençoe. Fica bem aí. Tchau. Tchau. Muito boa noite a todos. Como nossa irmã bem disse, vamos falar hoje sobre as aristocracias. Um item abordado por Allan Kardec no livro Obras Póstumas, na sua primeira parte. Ele começa dizendo, né, aristocracia. O que significa a palavra aristocracia? Vem do grego, que diz aristos, o melhor, e kratos, poder. Ou seja, significaria, ao pé da letra, o poder dos melhores. Ou, como diria Aristóteles, né, o governo dos melhores. Isso equivaleria a dizer, então, que o grupo dos aristocratas, aqueles que pertencem à aristocracia, compreende o dos melhores cidadãos, os melhores indivíduos numa comunidade, né? Mas o próprio Kardec nos mostra que esse conceito de aristocracia ele tem sido muito deturpado, transformado, transfigurado, deformado mesmo, né? E afastando-se daquele seu sentido primitivo, que para Aristóteles, né, a aristocracia era antes o governo de poucos, de escolhidos, pessoas escolhidas entre os melhores cidadãos, sem assim, a distinção de origem ou de riqueza, né, mas somente com o critério de escolha para esses cidadãos comandarem os outros seria o da sua melhor ética, né? De se possuírem a melhor ética entre todos, a sua melhor formação moral. Também a formação intelectual para atender aos interesses do povo, para cuidar do povo. Platão ainda junta a esse conceito a necessidade da sapiência, do saber,
da inteligência, do conhecimento. Então, coloca na sabedoria, né, mais um conceito a ser necessário para o pertencimento a essa classe de aristocratas, para pertencer à aristocracia e, portanto, poder trazer para si o direito de comandar os demais, governar, né? Então, é isso que Aristóteles e Platão tentam sintetizar a aristocracia como um tipo de governo, o melhor tipo de governo que concentraria as melhores pessoas daquela sociedade, com as melhores qualidades, com pessoas com melhores conhecimentos, capazes, inclusive, de se blindarem, se protegerem da corrupção, né? Se protegerem dos excessos que nós vemos muitas vezes acontecer, né? Naturalmente entre as pessoas, e todas elas, né? Na maioria das vezes, nós acreditávamos que a aristocracia ou aristocrata pertencia às altas esferas da sociedade. Isso até eu mesmo pensava dessa maneira antes de pesquisar mais a fundo. Nem ligava isso a uma forma de governo, uma forma de liderança, né? Mas achar que nas altas esferas da sociedade estão os melhores cidadãos, as pessoas de moral elevada, as mais honestas, isso não é de todo verdade. Porque aí também nós encontramos, né, indivíduos levianos, de baixa moral, criminosos, né? A riqueza ou a alta sociedade não significa, então, indivíduos perfeitos moralmente, não significa indivíduos elevados moralmente. Também nas baixas, na esfera mais baixa da sociedade, existem pessoas muito boas, existem pessoas honestas, existem pessoas capazes, né, de moralmente serem melhores do que muitos outros que estão em esferas mais altas. Então, aquele concílio de Aristóteles e Platão, como definindo a aristocracia como, né, o governo dos melhores, né, fica deformado, né, quando encontramos a realidade da nossa existência, né? Aristóteles que achava que essa moral teria que ser irrefutável, né? E que os indivíduos não seriam capazes, portanto, de errar. Mas, né, de acordo com Kardec, né, esse conceito todo, essas coisas todas perderam o valor. E ele, para colocar o espiritismo, né, como uma ferramenta de ajuda e uma melhor compreensão, né, nesse processo, para melhorar esse processo, né, tornar essa aristocracia perfeita possível, né, ele faz um apanhado nesse capítulo, ele faz um apanhado assim, cronológico, uma avaliação cronológica, tentando nos mostrar como é que essa coisa se desenvolveu, como é que uma aristocracia se formaram, para ver se há uma possibilidade de o espiritismo aí se inserir para melhorar esse estado de coisas. De acordo com esse estudo, né, ele nos dá a notícia, né, o conhecimento do tipo mais primitivo dentro dessa cronologia, dessa forma de governo, essa aristocracia, o tipo mais primitivo, mais inicial possível. Ele chama de patriarcado, que seria, então, a primeira de todas essas aristocracias, baseado naquela
nas tribos mais selvagens, nos povos mais selvagens, e que, de certa forma, ainda existe hoje, né? Onde essas sociedades primitivas transferiam, né, o poder de mando, o poder de autoridade para aquelas pessoas mais velhas. Os patriarcas, os pais, né? Mas no ambiente primitivo, os grupos eram muito pequenos. Né? Então, notadamente, os chefes de família, os patriarcas, podiam exercer essa dominação, esse domínio, essa orientação. E Kardec fala assim, nos explica, né, que por que tem que existir esse tipo de coisa? Por que não fica tudo solto, né? Por que tem que ter alguma coisa para orientar, para governar, para alguma estrutura, no caso as aristocracias? Porque se existiam, se formaram e por que elas se mantêm? Nós temos que lembrar sempre que somos espíritos em evolução, espíritos encarnados, todos nós em estágio de evolução. E estamos, todos nós, em diferentes níveis dentro desse processo de evolução. Não somos, vamos dizer assim, não somos superiores em tudo, nem inferiores em tudo. Então, estamos em vários estágios. Então, há aqueles que têm capacidade de liderança, capacidade de ideias, enfim, de comando, que podem, né, com essas capacidades, ajudarem os outros que são, né, que não têm ainda essa consciência, que não têm essa condição de tomar decisões, né, e precisam ser, portanto, orientados. E isso existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem, né, existe sobre a Terra, sempre houve a necessidade de uma liderança, né, de alguém que os conduzisse os mais fracos, de alguém que ajudasse aqueles que não pudessem tomar suas decisões. Então, dessa forma, as aristocracias vão se formando primitivamente, como nós já vimos, pelo processo do patriarcado, aquele em que as sociedades primitivas transmitem essa autoridade para os mais antigos, né, para os mais velhos, né, para aqueles que já têm uma coisa. Isso acontece ainda hoje em várias sociedades primitivas, né, que ainda não tem muito contato com a civilização, né, e a gente pode achar, isso não acontece, não é possível, né, que existam povos assim, mas agora, recentemente mesmo, talvez mês passado, soubemos, né, de um grupo de indígenas na Amazônia que está fugindo do contato com a sociedade atual, porque, né, estão sendo pressionados pela presença de madeireiros invadindo aquela região, e com isso eles foram descobertos, né? Estão lá, mas estão fugindo. Quer dizer, uma sociedade como essa é uma sociedade bastante primitiva em seus conceitos, não tem nenhuma coisa da nossa sociedade que interfira na sua coisa. Então, lá, as chefias certamente são mantidas por aqueles mais sábios, mais experientes, os mais antigos, na forma como Kardec define, né, como a aristocracia do patriarcado. É essa forma mais primitiva. Agora, com o crescimento das populações, com a evolução da humanidade, com essa coisa de família, né, vai se estendendo, não mais uma família, mais grupamentos vão se juntando, né, vão surgindo as comunidades maiores, e aí aquela coisa do patriarcado já começa a não ser suficiente, não atender, e não poder se manter como forma de comando, né, como forma de governo. E também por essa questão de surgirem
povos diferentes, tá? Os atritos são inevitáveis, né? E as tentativas, né, de conquista dos outros territórios acabam surgindo. Então, vai surgindo aí um outro tipo de governo, um outro tipo de aristocracia, que Kardec chama de aristocracia da força bruta. Aquela que se mantém, que se impõe, e através da força, através da criação de pequenos exércitos que vão dominando os outros, né? Então, os combates, as guerras, essas atividades humanas acabaram exigindo que houvessem pessoas capazes de fazer isso, né? De homens fortes, para dirigir aqueles mais fracos, né? E surgem aí as figuras dos chefes, né? Dos chefes militares, substituindo, né, vai atrás daquela dos patriarcas. Então, agora, quem domina esse comando passam a ser esses chefias militares, esses grandes conquistadores, né? A história mostra assim, né? Como conquistadores, né? E que muitas vezes se impuseram aos povos vencidos, né? Ou os destruindo completamente, ou, o que era mais frequente, tornando-os escravos, né? Então, usando por isso a autoridade da força, né? A aristocracia da força bruta, né? Agora, esse estado de coisa não pode se manter também muito tempo, porque além de guerras serem muito caras de serem mantidas, né, muito se perde, né, em pessoas, em vidas, enfim, né, e perde também em prestígio muitas vezes. Para se manter no poder, então essas classes mais fortes, elas passaram a fazer a transmissão desses seus poderes, desses seus privilégios, dessa sua autoridade, né, para os seus filhos, os seus descendentes. Né? Então começa a surgir aí um novo panorama que que Kardec já dá o nome de aristocracia do nascimento. A questão hereditária, né? Estamos muito acostumados a ouvir sobre isso mais uma vez na história, né? Os reis, né? Os filhos dos reis são príncipes, depois são coroados, depois quando o rei, né, desencarna, enfim, há uma manutenção do poder de comando, do poder do governo, né, dentro dessa aristocracia, através da hereditariedade, do nascimento, né? Então, eles se julgam com o direito de de manter esse poder através do nascimento. Né? Os filhos passam das filhas e vai por assim. Enfim. Os fracos, a população acaba meio que se habituando a esse processo e aceitando, né, essa transição das coisas. Essa aristocracia do nascimento, ela podia muitas vezes não ter a força, mas mantinha uma força mercenária, soldados ou alguma coisa para poder manter-se. E a sociedade, então, fica meio que dividida entre duas classes, né? A classe dos superiores, aqueles que mandam, aqueles que dirigem, né, os outros, e na verdade mandam mais do que eles dirigem, né? E a classe dos inferiores, ou seja, aqueles que obedecem, aqueles que não podem, né, ir contra, eles não podem atender. Né? A aristocracia de nascimento, ela pega para si todo o poder, toma para si todos os privilégios. E para conservar esses poderes, né, criou suas próprias leis. Criou leis do próprio proveito. Né? A população, a plebe, não tem direitos. Né? Todos os direitos são para essas classes favorecidas, essas classes altas, pertencentes à alta, né, à aristocracia. Né?
Juntando a criação de leis, juntou também para si, ou trouxe para si, o prestígio do direito divino. Olha só, trouxeram para junto, né, de si o poder da igreja. Quantas vezes não vimos, né, reis sendo coroados com as bênçãos da igreja, né, abençoados ali. Então, muitas vezes, né, na história, os reinados tinham ao seu lado a igreja, né, quase que como um trono junto ali, amparando a igreja e considerando aquilo como um direito divino, né, como uma coisa incontestável. Então, a população pobre não tinha direito de reclamar, porque o seu líder, o seu rei, né, os seus governantes, a realeza, eram indicados por Deus, abençoados por Deus, eram protetores de todos, mas, né, conservavam aqueles privilégios, né, enquanto a classe pobre, os inferiores, só podiam obedecer e contribuir. A classe inferior, ela sempre teve que trabalhar muito, e aí entra a providência divina, né? Porque, tendo que sustentar esse privilégio das classes superiores, e aí não eram somente as monarquias, a igreja, né? A população tinha que contribuir com dízimo, tinha que contribuir com impostos daquilo que produzisse. Então, estava sempre tendo que trabalhar muito, né? Isso fez com que essa classe mais inferior, fosse procurando novos recursos, né? Foi desenvolvendo aquilo que a classe superior, vamos dizer assim, não esperava e não desejava, que foi adquirindo inteligência, conhecimento. Porque a classe superior queria manter os inferiores sempre na ignorância, porque se você não sabe ou não conhece os seus direitos, ou julga que não tem direito, você não vai lutar por eles, né? Se você não tem nenhum conhecimento a esse respeito, você vai brigar por alguma coisa que você nem sabe que tem direito ou que precisa, né? Então, manter a classe inferior na ignorância era uma forma de evitar também que essa classe se insurgisse contra a classe superior. Mas, como dissemos, a classe inferior tinha que trabalhar muito, né, para pagar esses impostos, para sustentar, na verdade, os privilégios da realeza, né, atender às necessidades da religião, da igreja, da época, né? Então, eles sofriam muito, tinham que trabalhar muito, e estavam sempre, né, naquela tensão, naquele atrito, naquele estado de insatisfação, né, que apesar de se sentir protegida, entre aspas, né, pela realeza, não sentia na pele realmente essa proteção. Porque eu estava ali trabalhando com a filha para sustentar os privilégios, né, da classe superior. E isso acabou gerando muitos processos de revolução, né, muitos atritos, muita revolta, né? Mas aconteceu também um desenvolvimento da inteligência dentro dessa classe inferior. Por quê? Porque eles tinham que trabalhar, tinham que procurar novos mercados, tinham que procurar driblar concorrência, tinham que procurar estratégias, aprender coisas. Então, foi surgindo, dentro dessa classe, um sentimento, né, de conhecimento, né, usando a inteligência, né, foi saindo lentamente da ignorância dos seus direitos e começou a procurar abolir os privilégios, né, proclamando a igualdade. Olha só que coisa difícil, né? Proclamar a igualdade perante a lei. A lei que os outros mesmo criaram, e essa classe queria, então, participar, afinal de contas, né, é inato no ser humano a
a sensação de que somos iguais, né? Somos verdadeiramente iguais, somos espíritos, né? Podemos estar em classes sociais diferentes, mas somos todos filhos de Deus, né? E a classe inferior nessa época não tinha essa percepção de estar sendo, né, igual à realeza, igual ao poder monárquico, enfim. Então, a aristocracia de nascimento, aquela que transmitia o poder de pai para filho, começou a ficar apenas nominal, né, sem muitos direitos legais. Se davam os direitos, mas, né, não tinha assim esse poder mais. Era apenas uma coisa honorífica. E vai surgindo aí também, com o trabalho das classes mais pobres e com o surgimento e desenvolvimento da inteligência, vai surgindo uma nova potência, vamos dizer assim, uma nova aristocracia. No entender de Kardec, a aristocracia do dinheiro, ou da posse, a aristocracia da riqueza. Que com o dinheiro, né, se dispõe de tudo, se dispõe das coisas, se dispõe das pessoas, se compram ideias, se compram, né, títulos, né? E o que não se conseguia por títulos adquiridos, como anteriormente de pai para filho, agora se concedia a poder de riqueza. Nós não vimos na nossa história quantos barões, né, não foram levados a essa condição, né, depois de pagar quantias, né, comprar os títulos, né, a realeza, barão disso, barão daquilo, e não era uma titulação adquirida através do nascimento, ou hereditariedade, ou por merecimento. Não, eram títulos comprados, né, para a monarquia, da monarquia. Né? Então, recebiam esse título depois de pagar uma quantia para essa titulação, ou ter essa titulação. Então, essa classe, então, e aqueles que acumulam essas riquezas passam a ter os seus privilégios, passam a ter também seus privilégios, mesmo saindo lá do seio da população. Em alguns livros fala isso sobre a aristocracia urbana, né? Querendo mostrar que esse já não vinha de uma descendência real ou de alguma outra, ou através de nascimento ou hereditariedade, mas sim da conquista através do trabalho ou de qualquer outra forma, né, das riquezas capaz de elevar esses cidadãos ao poder, né, levá-los ao processo de pertencer a uma aristocracia. Então, esses privilégios são praticamente comprados. Para conseguir a posse da riqueza, era necessário não mais a questão do nascimento, mas o uso da inteligência, do conhecimento. Né? É claro que isso tudo é muito volátil, se transforma rapidamente, quer dizer, né, de uma era para outra, porque os herdeiros e os descendentes, né, que pegam essa riqueza, muitas vezes não sabem administrar e acabam perdendo esse poder. Né? Então, não, diferente da anterior, né, que o poder de mando não se perdia porque era hereditário. Aqui não, aqui muitas vezes os descendentes, nós temos vários exemplos disso até hoje, né? Os descendentes daqueles cidadãos que juntaram riqueza acabaram perdendo por não saberem lidar com ela, né? Por não ter a inteligência, acabavam mais por usufruí-la, né? Porque quem trabalha e se esforça de alguma maneira para obter a riqueza sabe, né, controlá-la, teve a inteligência, mas quem recebe de graça muitas vezes não consegue mantê-la. Então,
que era apenas usufruído. Então, isso tudo torna essa questão muito volátil, né? Outra coisa também é que os meios de obter essas riquezas, né, nem sempre são os meios mais honestos, mais irreprováveis, né? Por isso, o prestígio moral, né, dessa potência vai caindo, né? A ponto de, muitas vezes, as pessoas olharem com desdém, né? Ah, fulano é rico, mas pensam assim, né? Mas será, como é que ele conseguiu essa riqueza toda? Né? Como é que ele conseguiu esse poder todo? Será que isso foi honesto? Se não foi? Não, isso apaga o prestígio, né? Porque as pessoas achavam que, estando na alta sociedade, com dinheiro, tinham todo o poder e eram irreprováveis, mas não é assim que as coisas acontecem, né? E com isso, né, com essa perda do brilho dessa coisa, vai predominando um processo da inteligência, do conhecimento, porque agora a sociedade não é mais aquela sociedade antiga, segura, impedida de crescer, impedida de se instruir. Há muitos meios e muitas formas de se instruir. Kardec, nessa época, vinha do pós-iluminismo, né? Onde, depois de uma revolução na França, várias revoluções acabaram, né, predominando uma aristocracia da inteligência, do conhecimento, né, que vem criticar principalmente as monarquias já obsoletas, né, o poder religioso, né, vem criticando todos esses que ainda são abençoados ou amparados por uma burguesia, né, uma burguesia formada de comerciantes, banqueiros, proprietários de terras, né, industriais. A indústria já estava começando essas coisas, os possuidores de riqueza e os possuidores dos meios de produção. Então, nós temos nesse panorama, então, praticamente duas classes, né? A classe da burguesia e a classe do proletariado. Quem são os proletariados? Os operários, os assalariados, a classe que antes, né, era uma classe, vamos dizer assim, como a dos que obedece, a classe inferior, né? E esse estado de coisas, apesar da inteligência, apesar de todo esse desenvolvimento que a inteligência vem trazendo à humanidade, nós ainda vemos hoje, né, muitas, muitas discrepâncias, né, na estrutura de poder, na estrutura social. Há muita fome, há muita miséria, as guerras continuam existindo, né, a maldade continua, né, presente na humanidade. Isso nos mostra que o uso da inteligência nem sempre está associado à moral. Então, lá atrás, quando Aristóteles, né, preconizava, e Platão preconizavam que o conhecimento, o indivíduo se melhorava com o conhecimento e tinha o poder de mandar, o poder de orientar as pessoas com a inteligência, porque era mais inteligência entre todos ali. Isso não é uma garantia de que nós hoje temos coisas, né? Temos um mundo melhor. Ah, claro, vamos dizer assim, poxa, eu quando, na minha infância, não tinha acesso a telefone, nem TV, nem nada disso, e muitos outros da minha época também não. Hoje, com um celular, posso ligar, se tiver crédito, claro, né, para qualquer lugar, né? Instantaneamente posso ouvir notícias, né, de outros países, considerando o delay da internet, né, aquele retardozinho da internet e tudo, a gente pode ver notícias de todos os lugares. Isso é fruto da inteligência humana, isso é fruto do desenvolvimento humano, mas, considerando-se o lado moral, ainda temos fome, ainda temos miséria, ainda temos dores e sofrimentos, ainda temos muita coisa
ruim acontecendo. Então, né, muitas pessoas inteligentes, né, usam essa inteligência para seus próprios propósitos egoístas, portanto, para o mal, para se projetarem no mal. Né? A inteligência domina, é verdade, mas ainda existe o egoísmo, né? Existe a ambição, o orgulho, e reina soberano sobre a terra. Kardec, naquela época, ainda fala assim, né? Que olhando dessa maneira, isso naquela época, hoje nós olhamos também ainda o mesmo cenário. Olhando dessa maneira, nós chegamos a desacreditar em algumas situações. E não dá para a Terra ser um planeta, né, um planeta evoluído, não. A humanidade está muito, né, tem muito conhecimento, muita tecnologia, muito tudo, mas moralmente não estamos bem, não. Estamos muito ruins, né? Mas Kardec adverte que os cidadãos, as pessoas boas na Terra, não são tão raros como nós imaginamos, não. Nós, olhando o panorama, parece que não existe ninguém bom, que todo mundo é... Né? Mas ele afirma, os bons não são tão raros. Os maus podem parecer mais numerosos e tudo, se exibem muito, se mostram, né? E às vezes até se mascaram de pessoas boas. Porque eles veem que, né, muitas vezes precisam ser bons para conseguirem conquistarem alguma coisa, né? São aqueles, né, são os lobos em pele de ovelhinha, nessa época em que estamos agora, precisamente é onde surgem esses lobos, né? Que falam, prometem, agem de acordo com aquilo que a população precisa, aquilo que a população quer, mas e espera de suas promessas, mas ficam só nas promessas. Então, né, esse estado de coisas ainda acontece. Mas por que isso acontece? Porque os bons, eles não fazem alarde, né, da sua qualidade. Ninguém vê aí o outdoor, o cara colocando lá no outdoor, eu distribuí tantas cestas básicas. Blá, blá, blá. Quando você vê uma coisa desse tipo, a pessoa está querendo se promover, né? Então, não está fazendo o bem, né? Porque quem faz o bem não sai por aí divulgando, né? Dá uma esmola, mas fica atento para que as pessoas vejam que ele está dando a esmola, que ele está ajudando, né? Vai no bairro pobre lá, mas chama a imprensa para poder fotografar ele distribuindo lá as cestas básicas, né? Não, quem faz o bem é mais discreto. E em todas as camadas sociais, há criaturas de natureza boa, há criaturas de índole boa. Nós vemos aí em algumas reportagens, né, pessoas que, em suas comunidades, criam pequenos projetos, lá é uma creche ali para ajudar as mães que não têm onde deixar seus filhos, então aquela pessoa que nem tem uma casa direito, ela monta uma creche para cuidar daquelas crianças, tá? Para ajudar, se mobiliza com a comunidade para arrumar cestas básicas para uns, né? Tudo assim, um processo silencioso, né? Em que a pessoa se sente com vontade de ajudar os outros que estão ali à sua volta. Né? E isso acontece não só nas classes inferiores, mas também nas altas esferas. Então, há pessoas boas em todas as esferas, né? Agora, vemos ainda que em alguns povos, né, os crimes ainda são aceitos, né, ainda são normais, né, a punição, inclusive, para determinados crimes é a morte, o corte de uma mão, né, são coisas bárbaras, costumes bárbaros que ainda são aceitos. Agora, em outros povos mais adiantados, nem crime, nem, né, assassinatos são aceitos, são punidos com leis, né? Mas, infelizmente, mesmo nesses povos mais adiantados, ainda existem os vícios de caráter,
né? A ambição, né? O orgulho, né? O egoísmo, né? Que na opinião de Kardec, é a opinião de todos nós, né, avaliando a situação, só o progresso moral é que vai fazer com que esses vícios de caráter não sejam mais tolerados. Porque na medida em que a humanidade já avançou, né, nos países mais evoluídos e já não se tolera mais os assassinatos, os roubos, né? Mesmo que eles aconteçam. A gente fala que não toleramos, porque criamos leis para tentar impedir isso. Eles acontecem, né? Os assassinatos aí acontecem por causa da nossa índole, que é ainda muito embrutecida. Mas isso não é tolerado, não é aceito assim. Não, né? No passado, né, matou um, vou lá e mato o outro. Aí fica aquela coisa. Mas não, isso não é tolerado numa sociedade atual, na sociedade evoluída. Mas ainda, mesmo com a nossa evolução, ainda trazemos esses outros que nós chamamos de vícios de caráter, são o egoísmo, o orgulho, né? As ambições, essas coisas que fazem tantas coisas tristes, tantos acontecimentos tristes que temos ouvido por aí, né? É claro que, mais uma vez, né, somente o progresso individual, o progresso moral é que vai nos levar, nos tirar dessa condição. E, como diz Kardec, não é, como dizia Kardec, né, não é obra de um dia, né, não, também não é uma coisa que se vai conquistar, né, criando leis mais severas, porque leis existem para tudo, né? Há muitas leis, mas o cumprimento delas não é garantido, né? E mesmo as leis mais duríssimas que já foram criadas, a lei da pena de morte, tudo, não foram capazes de banir o crime de lugar nenhum. Lugar nenhum. Então, são ineficazes, né? Porque alguma coisa precisa ser mudada, que é o indivíduo, né? E é nessa condição que Kardec coloca o espiritismo. Porque o que falta para alcançarmos a um poder maior, a uma chamada aristocracia extremamente justa? A inteligência, vimos que está aí e não deu resultado, né? Basta olhar para as esferas mais altas, onde estão colocados os líderes, os governantes, e vemos que há muita desigualdade, há muita corrupção, há muita maldade, muita exploração, né, das classes menores, das classes menos abastadas, né? Então, é preciso que esse estado de coisas se modifique na humanidade, para que se implante realmente um mundo de regeneração, né, que tanto ambicionamos. E Kardec coloca, então, que o Espiritismo é essa ferramenta que pode auxiliar a esse estado de coisa, a chegarmos a esse estado de desenvolvimento moral, né? E isso por quê? Porque o Espiritismo mostra que as provas da vida atual, tudo que acontece hoje conosco, né, são resultados das coisas que vieram lá de trás, coisas construídas lá atrás. Então, nas nossas existências anteriores, né, que consideramos os nossos antepassados, muitas vezes fomos nós mesmos, né, que criamos as condições, né, para a existência das provas que temos que enfrentar hoje, né? Mas o homem precisa aprender isso. E como é que ele vai aprender isso? Como é que vai aprender que ele é o próprio construtor, o próprio artífice do seu futuro,
o futuro melhor da humanidade, que todo mundo quer, que todo mundo procura. Como é que ele vai saber disso? Ele precisa aprender isso. E através do Espiritismo é que ele vai tendo esse conhecimento, né, e adquirindo esse conhecimento de que é o construtor da sua vida futura, que depende, portanto, da sua felicidade, a felicidade dos seus descendentes, depende das suas atitudes hoje, as nossas atitudes hoje, né? Então, por isso que o Espiritismo é uma ferramenta capaz de acelerar o progresso moral, porque mostra ao indivíduo que ele sofre hoje pelos erros que cometeu, né? Ou nessa vida ou em vida anterior. Então, ele vai, através dessas provas e dessas consequências, que são consequências lógicas e racionais, desses atos que foram praticados em vidas anteriores. A aceitação do ensino dos espíritos eleva, portanto, o nível moral da humanidade, mas não deixa de lado a necessidade da inteligência. É preciso conhecer, é preciso aprender. No passado, né, as religiões se mostravam para os indivíduos, né, como uma coisa a ser seguida sem questionamentos. A população tinha que aceitar que as coisas eram assim, assado, que deviam obedecer ao comando das monarquias e tudo, aceitar o comando, aceitar a dor, aceitar o sofrimento, né, baixar a cabeça, porque, né, e ainda colocava aquelas palavras, né, bem-aventurados os que sofrem, então sofram, aí fiquem quietos, né? Então deturpando até, né, aquelas colocações de Jesus. Então, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os infelizes. Então, enquanto isso, a realeza e a própria igreja, né, vamos dizer assim, usufruíam de todos os privilégios, né? Então, é só um desvio moral que somente o conhecimento do Espiritismo e das verdades, do ensino dos Espíritos é que vai modificar esse quadro. Kardec mostra, então, que é preciso a inteligência estar junto, né, com esse crescimento moral. E a inteligência leva ao conhecimento espiritual. O espiritismo, desenvolvendo essa moral, que deve andar sempre junto com a inteligência, porque o espiritismo não quer assim ser aceito cegamente, né? No passado as religiões eram desse tipo, né? Mas o espiritismo não, o espiritismo quer ser compreendido. Para isso Kardec trabalhou tanto, para isso Kardec fez tantos estudos, fez a codificação, trouxe livros para nos ensinar a mostrar esse universo espiritual, que é o nosso universo, né? Que é para onde iremos, que é de onde viemos, né? Então, precisamos compreender isso, compreender esse universo. Mas ele afirma que a fé, esse conhecimento da fé, precisa de base. A base está no conhecimento, né? A base está no conhecimento e na inteligência perfeita daquilo que se quer crer, daquilo que se quer acreditar. É por isso que ele mostra como que o Espiritismo vamos dizer, a mola que vai impulsionar o progresso, né? Desde que ele seja aceito, né?
aceito pelas pessoas, né? E mostra também que para crer não basta ver, é preciso compreender. Está lá essa citação no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque muitos chegam até o Espiritismo atraídos pelos fenômenos, pelas coisas, né? Isso vem lá desde o passado, quando até o próprio Kardec foi atraído pelo fenômeno das mesas girantes, né? Mas é preciso estudar, é preciso aprender, é preciso compreender. Não basta simplesmente, né, irmos aos centros, né, e tomarmos passe, ouvirmos lá palestras, ficamos lá embevecidos com aquelas coisas, ou então até cochilamos lá durante a palestra, quando era muito chata, né? Mas aí saímos de lá e continuamos a ser as mesmas pessoas. Nós precisamos mudar, precisamos aprender, compreender exatamente isso, o que é essa mudança que é necessária, né? Reclamamos tanto, né, de nossos governos, daqueles que continuam sendo, né? É um, é um, é um termo que já caiu em desuso, mas fazem parte, né, dessa aristocracia escolhida para governar, para orientar as pessoas. E quem são esses líderes que estão? Qual a qualidade desses líderes, né? E eles saíram de onde, né? Saíram da sociedade. Se a sociedade não está conseguindo mandar indivíduos melhores para a sua própria direção, precisa mudar. E o crescimento que está faltando é justamente o crescimento moral. E a inteligência já temos, né? E não para de crescer. O que está faltando, então, é o crescimento moral. E é isso que Kardec nos mostra nesse capítulo, que onde ele fala sobre as aristocracias, mostrando como elas se desenvolveram desde as eras primitivas e como esse estado de coisas praticamente se perpetua, né? É preciso haver, então, uma mudança. Naquela época, Kardec já pressentia, já sentia, melhor dizendo, uma mudança. Ele falou que em menos de 15 anos, que é mais ou menos o tempo que ele estava escrevendo esses capítulos, ele já sentia uma mudança na sociedade, aquela sociedade interessada, logicamente, em conhecer o Espiritismo, em conhecer, né, em aprender com o Espiritismo, porque, como nós já dissemos, né, não basta simplesmente ver, é preciso compreender a fundo e saber as implicações, porque os Espíritos falam de coisas que são inerentes a nós que somos espíritos. Não estou falando de um mundo quimérico, alguma coisa fantasiosa, não. Estou falando de nós mesmos, da nossa própria vida espiritual. Então, é onde temos que aprender com os erros que já cometemos e não cometê-los mais. Para esse futuro, então, e como o Espiritismo mostra essas consequências, né, é que Kardec situa como a mola mestra para o desenvolvimento moral. E ele termina, e nós vamos terminar aqui também, mostrando que o Espiritismo, falando, né, que o Espiritismo é um dos mais fortes, vamos dizer assim, precursores da aristocracia do futuro, né, que é a aristocracia que ele chamou de aristocracia intelecto-moral, onde os conhecimentos são superiores, né, e a moral é elevada. Então é isso, meus irmãos. Nós mostramos aqui hoje, falamos aqui hoje sobre essa visão, né, sobre as aristocracias a partir do entendimento do Espiritismo. Vemos que
né, o que falta para que essas chamadas aristocracias se tornem verdadeiramente, com o conceito lá de trás que vimos, né? Verdadeiramente justas, verdadeiramente honestas, verdadeiramente capazes de orientar os demais, governar os demais com justeza e pelo bem, né, de comum a todos, independente de qualquer coisa, né? O que falta é esse crescimento moral, é esse conhecimento ético que o Espiritismo, né, o estudo do Espiritismo pode promover, pode proporcionar. Então, nós agradecemos aí a essa oportunidade, né, e se não houver nenhuma comunicação ainda extra a fazer, a nossa irmã Cristina, eu faço a peça para encerrar o nosso encontro. E eu vou te pedir para fazer a prece, pode encerrar. Muito obrigada, um abraço, tudo de bom para você, tá bom? Obrigado. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos elevar nossos corações a Jesus, fechando os nossos olhos e imaginando que em nossas vidas Ele está sempre presente através de seus mensageiros. Nesse Jesus, agradecemos essa oportunidade que nos foi concedida nesta noite, de aqui estarmos, mesmo que virtualmente, trabalhando pela divulgação dessa nossa doutrina, a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora em nossas vidas. Pedimos a Ti, Senhor, humildemente, que através de seus mensageiros possam levar a cada lar, a cada coração em aflição, o consolo necessário, o amparo, a coragem necessária para o enfrentamento das dificuldades atuais a que estamos submetidos. Agradecemos uma vez mais por essa oportunidade e vos pedimos que abençoe essa casa, abençoe esse trabalho e a todos que nos assistiram e nos acompanharam. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja, gente. Boa noite a todos, que a gente tenha uma noite de paz, um amanhecer de luz, recomeçando o nosso dia muito bem, né? Tudo de bom para vocês, gente. Boa noite.